Sejam bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar sobre escatologia, ou seja, doutrina dos últimos tempos, e vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, ou seja, este vídeo vai ser mais para cristãos. Vamos falar sobre cristianismo, sobre o livro da Bíblia, o último livro, a Revelação, chamado Livro da Revelação, mais conhecido por Apocalipse, cujo nome quer mesmo dizer revelado, e vamos falar num livro muito interessante, escrito por Renato Cardoso, um pastor, que escreve A Terra Vai Pegar Fogo, e fala exatamente nos últimos acontecimentos do mundo, escritos na Bíblia Sagrada, portanto com base na Bíblia Sagrada. E vamos falar então sobre este livro que eu trago aqui e que eu achei muito interessante e que eu li com muito interesse. Não é o meu costume fazer apresentações deste género de livros escatológicos dentro da teologia, mas achei tão interessante a forma como foi escrito este livro, a organização do próprio livro, que apresenta versículo por versículo o último livro da Bíblia, chamado Apocalipse. Versículo por versículo faz a descrição, depois comentários e uma exposição de que o autor pensa que vai acontecer nos últimos tempos. Portanto, aqui este livro, A Terra Vai Pegar Fogo, meus amigos. E aqui eu tenho que falar o seguinte. Nós temos visto ultimamente muita gente apoiando candidatos que se aproximam dos valores cristãos. Nós temos visto a própria Igreja, a Igreja cristã, tanto a Igreja Católica na Europa como a Igreja Evangélica, por exemplo, no Brasil, apoiar candidatos mais conservadores que se apoiam mais em ideias bíblicas, não é? Em valores bíblicos. E eu aqui quero dizer o seguinte. Independentemente daquilo que nós pensamos, dos nossos princípios e valores, daquilo que nós defendemos, há aqui uma coisa que nós temos que perceber. Porque há muita gente no meio cristão, no meio evangélico e também no meio católico, que tem estado desiludido, que tem inclusive estado muito em baixo, alguns até quase que perdem a fé, por não compreenderem porque que os candidatos conservadores, candidatos da direita, candidatos que defendem valores bíblicos, valores cristãos, não estão a ser eleitos, não estão sendo apoiados pela grande mídia, não é? Pela comunicação social, e muita gente não compreende o que é que se está a passar. Alguns cristãos até perguntam-se onde está Deus, não é? Porque é que Deus não ajuda? Isto tem acontecido agora no Brasil, eu tenho visto muita coisa em vídeo no YouTube, e nós temos que entender, e é exatamente isto que este livro aqui faz. Nós temos que entender uma situação. A própria palavra, a Bíblia, nos diz que nos últimos tempos vão acontecer uma série de situações. Portanto, vai haver uma série de acontecimentos que vão ter que acontecer. Acontecimentos inevitáveis. Quer nós queiramos, quer não, quer nós gostemos ou não, uma série de coisas vão acontecer e não vale a pena se opor a essas coisas no sentido de, por exemplo, grupos de cristãos fazendo orações, fazendo campanhas inteiras para que candidato X, candidato Y, ou acontecimento X, acontecimento Y não venham a acontecer, porque isto não é possível, meus amigos. Há um cumprimento bíblico das Escrituras que nós estudamos na escatologia, que nos diz precisamente que vai haver uma série de acontecimentos finais que são inevitáveis acontecerem. Coisas inevitáveis que nós temos que perceber. Portanto, eu estou a falar aqui, este vídeo hoje é para cristãos, especificamente para pessoas que são cristãs,
que creem em Cristo e que acreditam na Bíblia. E uma coisa que nós temos que entender é que há várias coisas que vão acontecer, como o desaparecimento de certos valores, certos princípios e valores, que são valores cristãos, valores bíblicos, e esses valores vão desaparecer. Ou seja, o sistema, que inclui o sistema económico, financeiro, que inclui o sistema tecnológico, das grandes empresas portanto, tecnológicas, não é? Principalmente as que estão ligadas, portanto, ao numérico, não é? Os sistemas digitais, os sistemas mediáticos, comunicação social, toda a imprensa, todas as televisões, tudo, o sistema político, o próprio sistema das artes, a cultura, a literatura, tudo isso vai estar em uníssono. Tudo isso vai cada vez mais se unir numa única grande visão, que é a visão do mundialismo, do globalismo. E isto é inevitável, meus amigos. Portanto, estou a falar agora por causa daquilo que aconteceu no Brasil. Nós, quando tivermos candidatos deste sistema globalista progressista, estes candidatos vão ser eleitos. E quando nós tivermos candidatos conservadores, eles não vão conseguir, estes candidatos não vão conseguir, porque vão ser excluídos desse sistema. E nós, como crentes, não podemos ficar abalados por causa disso. Não podemos chorar, não podemos ficar tristes, não podemos ficar desanimados, mesmo que isso seja contra os nossos princípios, contra os nossos valores. Eu também fiquei muito triste com estas eleições no Brasil, já tinha ficado com as eleições nos Estados Unidos, mas eu sei que isto é inevitável, meus amigos. E isto é só o princípio, porque isto vai haver uma unificação mundial, meus amigos. E este autor, é por isso que eu quis apresentar este livro, Renato Cardoso, até em drones, o autor fala aqui no livro, uma série de coisas, conflitos como esses que estão a acontecer agora na Ucrânia. O autor nos fala aqui de uma série de coisas em que o mundo inteiro se vai pôr de acordo com uma única visão, meus amigos. E este livro, o que este pastor aqui muito bem nos faz, e este livro está muito bem feito, muito bem organizado, cada vez que há um capítulo, por exemplo, eu vou aqui mostrar um capítulo, o autor faz a apresentação dos versículos, por exemplo, aqui temos a mulher e o dragão, muito bem explicado tudo o que vai acontecer. Portanto, o autor tem o cuidado de não cair na especulação, não é? Faz uma conjuntura, mas uma conjuntura muito bem feita, com base bíblica, naquilo que o autor pensa que vai acontecer, e é exatamente o mesmo que eu penso, meus amigos. Nós estamos perante a unificação mundial de uma só língua, um só pensamento, uma só moeda, um só Estado, uma só religião, e todo o mundo vai pensar igual, assim como foi antes da queda da Torre de Babel. Que a própria palavra nos diz, eis que eles só têm um pensamento único. Eis que eles estão todos juntos e agora só têm um único pensamento, construir uma torre para chegar até Deus. E sereis como Deus. E é exatamente isso que vai acontecer, meus amigos. E por isso não podemos ficar desanimados, não podemos ficar tristes, temos que, antes pelo contrário, dar graças ao nosso Deus, porque todos os acontecimentos apontam, e eu como cristão falo, todos os acontecimentos apontam para que o livro da Revelação, que foi revelado ao apóstolo João na ilha de Patmos, esteja prestes a acontecer, meus amigos. Ainda falta muita coisa a acontecer, ainda há muita resistência, até porque este autor nos fala precisamente do versículo, um dos versículos mais importantes que nos diz, antes da vinda do grande líder, que ainda há na terra algo que o retém, que uns dizem que é o Espírito, o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, outros dizem que é a própria Igreja, todos aqueles nascidos de novo, não é, que representam a Igreja cristã. Quando forem retiradas essas forças, digamos assim, forças de Deus, então o mundo vai estar completamente, ele já está, mas vai estar completamente, portanto, no poder, digamos assim, das forças
as tais forças que se opõem a Deus, não é? E de onde vai vir o grande líder mundial e toda a gente vai digamos assim, toda a gente vai elogiar, digamos assim, idolatrar, vai obedecer a este grande líder, vai, portanto, se pôr, digamos assim, de joelhos perante este grande líder que vai fazer muitos milagres e prodígios também, vai se apresentar como o grande Salvador. Vai resolver todos os conflitos mundiais, as guerras, as doenças, os problemas climáticos, os problemas económicos. Este grande líder vai resolver tudo. E ele está a ser preparado. E é exatamente isto que nos fala aqui este livro, que também depois fala nos acontecimentos seguintes, não é? Muito bem baseado também numa telenovela que deu na Record, com o próprio nome. Portanto, aqui está escrito, contém imagens da novela Apocalipse, não é? Que deu na TV Record, que por acaso até eu vi e foi muito interessante, porque eu sou um apaixonado por essas coisas escatológicas dos últimos tempos, não é? E por isso é que eu estudo o governo mundial, digamos assim, a nova ordem mundial, há muitos anos, meus amigos. Meus amigos, só para vocês verem, os três grandes arautos e primeiros estudiosos e opositores da nova ordem mundial começaram no final dos anos 80, vejam bem. Ninguém sequer sabia o que era a nova ordem mundial nos anos 80. A saber, Jim Tucker, chamado Big Jim, ou Jim Tucker, que era um jornalista, investigador, ali naquela zona do sul e centro dos Estados Unidos, que sempre andou a investigar os passos da famosa elite Bilderberg e das suas reuniões no Hotel Bilderberg, não é? 1958, primeira reunião no Hotel Bilderberg, e este autor sempre investigou isso, junto com o Daniel Estulin, que tem muitos livros no meu canal sobre o famoso livro Toda a Verdade sobre o Clube Bilderberg, e o nosso Alex Jones, do InfoWar, que estes três autores, desde o final dos anos 80 e princípios dos anos 90, já estudavam a fundo este fenómeno da nova ordem mundial. Ainda davam as pessoas todas a falar sobre a Guerra Fria, sobre a queda do Muro de Berlim, sobre portanto, o fim da União Soviética, não é? Andavam os estudiosos, cientistas políticos a estudar todos esses fenómenos. Já esses três autores, nessa altura ainda ninguém sabia sequer o que era a nova ordem mundial, estudavam esses fenómenos. E eu nessa altura acompanhava estes autores. E eu nesta altura já ouvia, porque havia também o professor Olavo de Carvalho no Brasil, que também estudava isso, já nessa altura, principalmente ali no princípio de 2000, não é? Que já nessa altura o professor Olavo estudava a fundo tudo isso, a nova ordem mundial. Ainda só falávamos aqui na Europa de comunismo, vs capitalismo, ainda andávamos nesses conceitos do capitalismo contra o comunismo e do comunismo contra o capitalismo. Já estes autores estudavam a fundo quem eram os verdadeiros atores por trás da cortina. E nessa altura não haviam os rótulos que há hoje de teoria da conspiração. Que hoje qualquer pessoa que faça menção a esse género de estudo é logo rotulado, não é? E nós vamos falar disso também. Este livro fica aqui a minha recomendação, portanto, a Terra vai pegar fogo, versículo por versículo do livro de Apocalipse, da Bíblia. Não é muito meu costume apresentar estes livros aqui, mas este aqui vale a pena, meus amigos. Vale muito a pena ler este livro, muito bem escrito, muito bem organizado, muito bem feito, com apresentações de comentários a cada versículo, nos dando a entender muita coisa que se calhar, se só lermos a Bíblia, não entendemos, não é? E com o apoio deste livro, sempre com a Bíblia ao lado, não é? Nos dá uma capacidade muito boa para refletirmos. Agora, eu quero falar aqui de outra coisa, meus amigos. Estes argumentos que são apresentados cada vez que alguém tenta falar daquilo que ninguém quer que se fale, ou seja, que aquilo que a comunicação social não quer, não é? Que é os verdadeiros atores por detrás dos bastidores. Então, existem forças que estão por trás dos bastidores e que estas forças, que muitas vezes até não estão todas juntas, mas têm uma coisa que se chama convergência de interesses. E quando nós formos rotulados de teóricos da conspiração, que é isso que eles gostam de nos chamar,
e já vou explicar de onde é que essa expressão vem, nós temos que dizer que nada disso tem alguma relação com a realidade. O que existe são convergências de interesse. Há uma série de convergências de interesse, por exemplo, nas Nações Unidas, em relação à Comissão Europeia, que tem uma série de convergência de interesses com o Partido Democrata Norte-Americano, que tem uma série de convergência de interesse, por exemplo, com o governo PT do Brasil, governo de esquerda, que tem uma série de interesses com o próprio governo da China. Tudo isso com as suas diferenças, porque há muitas diferenças. Tudo isso são chamado aquilo que chama convergência de interesses no mundo da alta finança. A grande finança ocidentalista tem uma convergência de interesses com a grande finança, por exemplo, da China, que tem convergências de interesse com a própria União Europeia, não é? E a finança europeia. E muitas vezes, quando há conflitos, por exemplo, agora temos o conflito com a Rússia, é porque um destes pilares, por exemplo, neste caso a Rússia, não está em consonância com o resto destas convergências de interesses. E isso cria conflito, como é óbvio. Mas temos que entender que está tudo junto. É o mesmo grupo. O mesmo grupo, desde o Canadá aos Estados Unidos, a Austrália, a União Europeia. É o mesmo grupo. O próprio Brasil agora vai entrar nesse grupo, já está, praticamente, não é? Portanto, é a mesma história, o mesmo grupo. E esta história de teoria da conspiração foi um argumento que foi criado pela CIA portanto, nos anos 60, na altura quando houve, portanto, o atentado ao próprio presidente John F. Kennedy. E isso foi inventado pela CIA para que começou a haver ali muita especulação, começou a haver pessoas a quererem investigar por conta própria, muitos investigadores, pesquisadores começaram a querer saber o que é que se estava a passar, por essa altura, não é? Quando houve esse assassinato, e a própria CIA então criou essa expressão, teoria da conspiração, para poder, portanto, digamos assim, afastar quem quisesse meter o nariz onde não devia. E, meus amigos, continua hoje esta história de chamar teórico da conspiração, essa história de chamar, por exemplo, negacionista. Hoje é muito emprego o termo negacionista. Isto é simplesmente para rotular o adversário para que ele não possa falar. Ou seja, se eu discordar do pensamento que está a ser, digamos assim, incutido, não é? Eu sou logo rotulado com um desses nomes, não é? Para que eu não possa, então, digamos assim, expressar-me. A maior parte das vezes é uma forma de calar o adversário, não é? Toda essa história de fascista e por aí fora, e negacionista e teórico da conspiração, é tudo para que a pessoa não possa falar, porque isto é uma forma destes poderes globalistas, progressistas, de esquerda, não é? Que são, a maior parte desses poderes são de esquerda, alguns até são neoliberais, mas como eu já expliquei em outros vídeos, há um casamento entre a extrema-esquerda e o neoliberalismo neste momento, não é? E por isso é que temos grandes bilionários a financiar grupos progressistas e wokistas, não é? E tudo isso são rótulos que são postos nas pessoas, principalmente nas pessoas que representam a direita conservadora. E a direita conservadora não pode perder tempo a debater estes rótulos, a tentar dizer não sou, e a tentar explicar porque é que não é. Porque isto é o que eles querem. Não, nós temos que apresentar os nossos argumentos. Intelectualmente temos que apresentar os nossos argumentos para então podermos debater as verdadeiras ideias, que são as ideias, que são os princípios e os valores, que são as ideias económicas, as ideias políticas. Tudo isso nós temos que apresentar e varrer uma vez por todas estes nomes, não é? Esta redução que fazem, tentam reduzir toda a gente, por exemplo, como muito bem Leo Strauss em 1952, salvo erro, quando escreveu o seu livro, o seu famoso livro Direito Natural e História, que explica esse argumento que eu tenho às vezes partilhado nas minhas redes sociais de o Reduction ad Hitlerium, ou seja, que é reduzir toda a gente, a palavra ao Hitler, não é? Digamos assim, à extrema-direita. Reduzindo toda a gente a isso, não há mais argumentação possível, que é isso que justamente tentam fazer para que não haja debate, meus amigos. É isso que nós temos que perceber.
E voltando outra vez, porque eu já saí um pouco do âmbito deste vídeo, voltando outra vez aqui ao livro, a este livro muito bem escrito sobre a Revelação, o último livro da Bíblia, quero aqui dizer meus parabéns a este autor, que faz aqui um livro que não é meu costume até falar sobre esses livros, sobre o Apocalipse e sobre a Revelação, estudos sobre a escatologia, mas este livro está muito bem feito, e faz aqui uma análise muito pertinente sobre os últimos acontecimentos e nos põe, digamos assim, em vigilância completa sobre os últimos acontecimentos que vão ocorrer no mundo e que nós temos que estar preparados para isso. E agora quero falar aqui diretamente para a Igreja. A Igreja tem que estar preparada para saber que nos últimos tempos, nos últimos dias, ela vai estar completamente cortada do resto do mundo. Infelizmente é isso que vai acontecer. Em termos de princípios, de valores, em termos de cosmovisão, de visão, ela vai estar completamente cortada do resto do mundo. Porque o resto do mundo vai em sentido contrário, meus amigos. E nós, cristãos, também nós vamos em sentido contrário a eles. E é isso que nós temos que entender. Portanto, não estejam à espera que haja candidatos políticos que defendem princípios bíblicos que vão ser eleitos. Não estejam à espera de um salvador homem, não é? Que venha dizer que vai representar a Bíblia e o cristianismo, porque isso não vai acontecer, meus amigos. Temos que estar preparados a ir em sentido contrário, a ir contra a maré, e devemos ir mesmo reivindicando os nossos princípios e valores, defendendo o nosso Rei, porque o nosso único Rei é Jesus Cristo. Ele é o único que está connosco, ainda não se manifestou, mas ele vai vir, ele vai voltar, e a Igreja tem que estar pronta para a sua volta, agarrando-se à palavra, agarrando-se às Escrituras, vigiando cada vez mais, não é? Entregando-nos completamente a Ele, em nossas vidas, não é? Com os nossos valores, com as nossas vidas, e é isso que nós temos que fazer. Não quer dizer que nós não possamos estar vigilantes e ver tudo o que está-se a passar à nossa volta, mas devemos saber que é inevitável tudo o que vai acontecer. Este governo mundial, tudo o que vai acontecer é inevitável, meus amigos, e nós temos que então fazer isso, apegarmos cada vez mais ao nosso Rei, o Rei do Universo que vai voltar. E, meus amigos, espero que mais uma vez tenham gostado deste vídeo. Não há muito mais para dizer, é preciso ler o livro, muito bem feito. Parabéns a este pastor, é um pastor, Renato Cardoso, que escreve aqui este livro muito interessante, digo-vos já. Fiquei muito admirado com este livro, não é? Porque a maior parte dos outros livros que falam sobre o Apocalipse limitam-se a falar dos versículos, pouco mais. Não, este autor fala aqui de uma série de coisas muito interessantes em termos de tecnologia, de drones, de governo mundial, de unificação de todas as áreas, de tudo, está aqui tudo, meus amigos. A própria marca tecnológica, o que é que o autor pensa, como é que vai ser, não é? Uma grande inteligência artificial que vai controlar tudo e todos. Está aqui tudo, meus amigos. É um livro fantástico para quem gosta de estudar a nova ordem mundial e todos esses fenómenos. Fica aqui, mais uma vez, A Terra Vai Pegar Fogo, de Renato Cardoso. Mais uma vez, espero que tenham gostado deste vídeo. Um abraço e até uma próxima.